que vem à sua mente quando você ouve a palavra humildade? Uma atitude, um comportamento, uma posição social? Como você se sentiria se alguém superior a você lavasse os seus pés? E se você tivesse que lavar os pés de alguém que o magoou? Quais são os pés que precisamos lavar hoje, simbolicamente, em nossas relações familiares, de trabalho ou na igreja? Essas são algumas perguntas que estaremos estudando. A paz do Senhor, povo lindo de Deus, para você que é novo por aqui, eu sou a diaconisa Tânia Anjos, sou professora e superintendente de escola bíblica dominical. Estamos estudando o segundo trimestre das lições bíblicas da editora CPAD da classe dos adultos, que tem o tema E o Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. A lição de hoje é a lição 8. Uma lição de humildade. O textual nos diz assim: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. João capítulo 13, versículo 15. A verdade prática nos diz assim: a submissão e o serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual do cristão. A leitura bíblica em classe se encontra no Evangelho escrito por João, capítulo 13, do versículo 1 ao 10. Objetivos da lição: abordar o exemplo prático e histórico de humildade dado por Cristo, correlacionar a humildade com o autoconhecimento e promover contraste entre humildade e ostentação. A introdução na revista nos diz assim: nesta lição, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus, conhecido como lava-pés, onde ele ensina através do seu exemplo a relevância da humildade para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. A partir do exemplo de Jesus, somos convidados a servir o próximo de forma humilde. A palavra humildade refere-se à qualidade de ser humilde, modesto e sem orgulho excessivo. É a capacidade de reconhecer as próprias limitações e fraquezas e de não se considerar superior aos outros. A palavra-chave é humildade. Pegue papel e caneta e anote as referências que aparecerão aqui no vídeo. Não esqueça, irmãos, de curtir, comentar, compartilhar pelo menos com uma pessoa no grupo do WhatsApp da sua igreja, no Telegram, que isso estará ajudando você fazendo isso, este canal, e dar a entender para o YouTube, o algoritmo aqui dessa plataforma, que esse canal é relevante e ele entregará para mais pessoas. E lembrando que o slides aqui do lado estará disponível para você, professor, usá-lo em sala de aula, ok? Então vamos lá. Tópico 1: uma história real sobre a humildade. Subtópico 1: o lava-pés. Nessa passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utilizou o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que esse episódio ocorreu pouco antes da Páscoa, quando ele celebrou a última ceia pascual com os seus discípulos. Nessa ceia, nosso Senhor instituiu o que viria a ser conhecido como Santa Ceia ou Ceia do Senhor, um encontro solene que realizamos atualmente. Durante essa ocasião, Jesus rompeu o protocolo tradicional da ceia pascual, conferindo-lhe um significado único ao lavar os pés dos seus discípulos. Ele ilustra a humildade como uma virtude essencial para os seus seguidores na expansão da igreja pelo mundo. Enquanto Jesus se prepara para a cruz no dia seguinte, ele quer que seus discípulos entendam o que significa segui-lo. Agora, ele está prestes a deixá-los e retornar ao céu. É aqui que começa o discipulado. Não podemos ser discípulos até que entendamos o que Jesus fez por nós na cruz. Toda a nossa adoração, todo o nosso serviço,
Nossa doação, nosso sacrifício é alimentado, inspirado pelo que Jesus fez por nós. E antes de passarmos para o lava-pés, vamos pensar um pouco. Jesus estava prestes a morrer, uma morte horrível, em apenas algumas horas. E em sua mente, antes de caminhar para o Getsemane, ele quis mostrar a seus discípulos o quanto ele os amava. Lá nos Estados Unidos, os homens que estão no corredor da morte geralmente têm sua refeição favorita especialmente preparada para eles e a chance de ter aconselhamento com o padre no dia em que morrem. Mas Jesus reuniu seus amigos mais próximos para uma refeição especial, onde ele lavava seus pés, acalmava seus medos e lhe dizia quanto os amava. Enquanto os discípulos estavam compartilhando a ceia da Páscoa juntos, o diabo já havia colocado no coração de Judas Iscariotes de trair Jesus. Ele estava agindo de acordo com seus próprios pensamentos, raciocínios e desejos, mas esses foram diretamente influenciados e moldados pelo envolvimento de Satanás. E este é um bom lugar para nos lembrar que não estamos simplesmente em uma batalha neste mundo contra carne e sangue. As Escrituras deixam claro que, apesar de nossa propensão a explicar e reduzir todas as ocorrências naturais, vivemos em um universo carregado de poder e realidades espirituais. Existem anjos e demônios. Satanás é real e Satanás está ativo. Esse não é um ponto principal dessa passagem, mas vale a pena mencionar ao considerarmos o que está acontecendo. Subtópico 2, o desenvolvimento da história. No capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas de suas vestes e atou-as à cintura. Pegou nas mangas longas e largas de suas roupas masculinas típicas da época e amarrou-as atrás do pescoço. Este gesto era uma forma de cingir-se para realizar o trabalho, permitindo que tivesse as mãos e as pernas livres para realizar a tarefa do ato de lava-pés. Esse costume, nos tempos bíblicos, fazia parte dos cuidados prestados aos convidados por parte do senhor da casa. Ao chegar à residência designada para a ceia, Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convivas. Naquela casa entram 13 homens. Eles não usam sapatos como nós usamos hoje. Eles usam sandálias e a poeira e a areia cobrem seus pés quando entram na sala. Em um suporte há uma bacia de água e uma toalha. Era comum na cultura judaica oferecerem água ao entrar em uma casa, que um servo lavasse os pés dos convidados. Isso era sinal de hospitalidade e respeito, demonstrando a generosidade do anfitrião para os convidados. Os discípulos olham em volta e há 13 deles lá. Não havia servo, ninguém para lavar os pés. Lembre-se que a casa era emprestada. Todos eles se reclinam em uma mesa baixa e, como era de costume, descansavam do lado esquerdo, deixando a mão direita livre para comer. Eles estão reclinados ouvindo Jesus e eles sabem que o que estão fazendo é impróprio, porque seus pés não foram lavados, mas ninguém está pulando para tomar uma posição. A coisa mais baixa que uma pessoa poderia fazer era lavar os pés. Nem mesmo os escravos judeus lavavam os pés, apenas os escravos gentios. João Batista, tentando comparar sua humildade com a majestade de Jesus, disse: "Não sou digno de desatar as sandálias." Abigail veio ao rei Davi na tentativa de dizer: "Eu sou digna de lavar os pés dos seus servos, não do rei." Anteriormente, eles discutiam quem seria o maior no novo reino de Jesus que ele deveria inaugurar. Certamente não se esperava que eles se rebaixassem ao nível de um servo. Homem perfeito em um mundo imperfeito. Jesus levantou-se da mesa e tirou sua roupa exterior, enrolou uma toalha em volta da cintura e ajoelhou os pés dos primeiros discípulos. A imagem aqui é da encarnação do Filho de Deus na carne. Esta é uma imagem da segunda pessoa da Trindade deixando o status, o conforto e as glórias do céu para vir ao mundo como um homem. E ele pega uma toalha na cintura, ele está se posicionando na forma de um servo. Então, literalmente, Jesus está em trajes de servo. Suas roupas externas são removidas e ele tem uma toalha ao seu redor.
O que está acontecendo? Por que ele está fazendo isso? Esta é uma imagem de sua morte na cruz por nossos pecados. É a cruz que vai purificar o povo de Deus de seus pecados, tornando-os aceitáveis diante de Deus. O lava-pés de Jesus simboliza esse evento. Subtópico 3: a mudança de paradigma. Como anfitrião daquela ceia, após o encerramento dessa reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, o nosso Senhor começou a ensinar através do lava-pés que o caminho do reino de Deus é trilhado com humildade. Ele mostrou que a humildade representa a verdadeira grandeza espiritual do seguidor do Evangelho. Por isso, utilizou um gesto cotidiano para exemplificar essa atitude humilde. É evidente nesse episódio que o cristianismo só se tornará eficaz e alcançará o propósito do reino de Deus se os valores ensinados pelo Mestre forem realmente praticados pelos seus seguidores. Entre esses valores destaca-se a humildade genuína interiorizada nos corações dos discípulos, recebendo especial atenção do Divino Mestre, que era manso e humilde de coração. Novamente, a coisa mais baixa que uma pessoa poderia fazer era lavar os pés. Nenhum dos discípulos estava disposto a se colocar nesse tipo de posição. Eles decidiram não ser mais baixo, mas o mais alto. A reação de Pedro a todo o cenário, sentindo que era errado Jesus rebaixasse a esse nível para ele, ele se negou, recusou este serviço de seu Senhor. Se eu não te lavar, Pedro, você não pode ser meu discípulo, você não pode me conhecer de forma alguma, você não pode experimentar a salvação que estou oferecendo a você. Jesus estava claramente falando sobre a limpeza mais profunda que correria por meio da cruz. Não podemos pertencer a Jesus até que ele nos lave dessa maneira mais profunda e espiritual. Você precisa ter seus pecados lavados, você precisa se arrepender e receber Jesus como Salvador em sua vida. Se Pedro precisava ser lavado, então certamente precisamos. Pedro seguiu Jesus e ouviu seus ensinamentos por 3 anos e até realizou milagres em nome de Jesus, mas havia uma verdadeira integridade e sinceridade em Pedro, apesar de sua boca grande que o tornava o líder natural dos apóstolos. O que Jesus quer dizer que ele entenderá depois? Ele não quer dizer imediatamente depois, ele quer dizer depois de sua morte e ressurreição e ascensão ao céu. Depois. No versículo 8, Pedro diz: Nunca lavarás os meus pés. Pedro está dobrando a aposta. Esta não é a ordem correta das coisas. Pedro sabe que Jesus é maior do que ele, deveria ser Pedro lavando os pés, e não ao contrário. Mas veja o que Jesus diz em resposta a ele: Se eu não vos lavar, não tereis parte comigo. Então, o que isso significa? A palavra compartilhar é a palavra grega meros, que significa herança. Então, quando Jesus diz que a menos que eu te lave, você não tem herança comigo, ou não tem parte, ele está falando sobre a salvação. Esse tipo de herança, a menos que eu te lave, você não tem herança comigo. É assim que sabemos que isso não é um lava-pés básico acontecendo aqui. Este evento está simbolizando algo além de si mesmo, a purificação dos pecados na cruz. É por isso que no versículo 9, Pedro responde de uma maneira que ele faz assim: Senhor, não somente meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Em outras palavras, se é isso que está em jogo, lave o meu corpo todo. Sinopse do tópico 1 diz assim: o exemplo histórico de humildade que nosso Senhor deu aos discípulos é prático, atual e atemporal. Tópico 2. Humildade implica autoconhecimento. Subtópico 1. Conhecendo a própria natureza. Jesus tinha plena consciência de quem era
Entendia o seu papel e sua relevância como Senhor e Mestre. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Nesse contexto, ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo, para ensinar aos seus discípulos a importância da humildade. Dessa forma, é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. Frequentemente, preferimos olhar de cima para baixo, raramente de baixo para cima. Assim sendo, Jesus Cristo, na sua posição de Senhor e Mestre, ensina-nos a virtude da humildade. Eu vos dei o exemplo. Este evento não é sobre a sujeira nos pés dos discípulos, é sobre o pecado em seus corações. Eles precisam ser limpos disso. Jesus disse: e vós estáis limpos, mas nem todos vós. Ele faz uma declaração definitiva de que eles estão limpos, não de sujeira, mas do pecado. Ele os declara limpos, assim como o anjo anunciou Isaías como limpo. Como ele pode fazer isso? Ele irá para a cruz e os purificará, assim como acabou de lavar os seus pés. Mas um deles, Judas, não está limpo. Não só ele não está limpo naquele momento, como também não estará limpo. Ele é um vaso de ira. Ele sabia que Judas não pertencia a ele, ele era o filho do diabo. Subtópico 2. O exemplo deixado por Jesus. Pense no Verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Assim sendo, enquanto Verbo divino, ele tornou-se carne e uniu-se à nossa condição. Esta compreensão doutrinária sobre a encarnação de Jesus confere um significado ainda mais profundo aos episódios do lava-pés, onde estava o Deus encarnado lavando os pés de pessoas comuns. À luz desse exemplo, não deveria ser tão difícil servir aos outros ou submeter-se à liderança dos nossos irmãos. Desviar a nossa própria vontade em favor da vontade divina deveria ser algo natural. No entanto, a nossa natureza pecaminosa torna árdua a prática do serviço e o cultivo da humildade. Por isso mesmo, o apóstolo Paulo faz este apelo: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O lava-pés era um símbolo do ato maior que Jesus realizaria na sexta-feira. Assim como Jesus desceu da mesa para lavar os pés deles, ele desceu do céu para morrer por seus pecados. Assim como Jesus tirou sua roupa exterior, ele tirou suas vestes de glória do céu, onde estava eternamente ao lado do Pai. Assim como ele enrolou uma toalha na cintura, ele se tornou humano para ser nosso servo, assim como ele se abaixou para lavar os pés dele, ele morreu na cruz para nos salvar do pecado. Esta é a extensão do amor de Jesus por nós. Esta é a base de toda a nossa adoração, todo o nosso serviço, sacrifício e discipulado. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Lavar os pés hoje pode significar ser paciente com quem erra, ajudar alguém sem esperar retorno e se submeter por amor. Amar com atitudes, não apenas palavras. Pergunte a si mesmo todos os dias: quem precisa que eu lave os pés hoje? Em atitudes? E então, faça. Subtópico 3. O maior no reino de Deus. O nosso Senhor percebia que existiam momentos em que os seus discípulos se preocupavam com quem seria considerado o maior. Contudo, ele sendo Deus e não reivindicando igualdade com Deus, ensinava aos discípulos qual deveria ser o verdadeiro espírito entre eles, especialmente após sua partida. No reino de Deus, prevalece sempre a ideia de o primeiro serve o último. Portanto, no reino de Deus, deve haver humildade como verdadeira motivação para o serviço, nunca egoísmo ou interesses pessoais.
Jesus nos revela que é a verdadeira humildade. Realmente, esta é uma lição objetiva sobre humildade. Alguém disse: humildade é uma virtude, é quando você pensa que a tem, você a perdeu. Um homem que diz que é humilde é um homem que não é. A humildade é uma coisa difícil de definir, mas fácil de ilustrar. E isso é o que Jesus fez. Ele nos revelou três coisas sobre a verdadeira humildade. Número um, humildade significa serviço. Quem era Jesus? Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quanto menor um homem é, mais atenção ele quer. Pessoas grandes não querem atenção. Eles não querem ser notados. A humildade é o nosso serviço, independentemente da nossa posição. Número 2, humildade também é servir, independentemente dos nossos próprios problemas e pressões. Jesus, sabendo que sua hora havia chegado, a hora da cruz, Jesus poderia ter dito: meus problemas são bem maiores do que de vocês, a minha pressão é demais, a minha agenda é muito pesada. Quantas vezes tentamos nos afastar de fazer o que Deus gostaria que fizéssemos? Número 3, humildade é serviço independentemente da posição dos outros. Jesus lavou os pés de todos os discípulos. Jesus sabia que de antemão quem o trairia. Jesus não fez o que fez por ignorância. Ele conhecia o coração de Judas. Essa é a verdadeira humildade. Jesus repreende nosso próprio egocentrismo, egoísmo. Depois de lavar os pés deles, ele se levanta e veste sua roupa exterior, uma imagem de sua ressurreição. E então ele retorna a seu lugar. O lava-pés nos ensina a colocar as necessidades do próximo acima do nosso orgulho. Isso envolve perdoar, escutar com paciência, ajudar quem não pode retribuir. Identifique alguém em sua comunidade, célula ou família que precise de apoio emocional, prático ou espiritual. Dê um passo concreto nessa direção. Ouça, ore e sirva. A sinopse do tópico 2 diz assim: a virtude da humildade possibilita-nos reconhecer as nossas limitações e, dessa forma, evitar a armadilha da soberba. Tópico 3, humildade versus ostentação. Subtópico 1, uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca de proeminência e liderança, como é retratado nos evangelhos. Já havia preocupações entre eles sobre quem ocuparia o lugar mais destacado no eventual reino de Jesus. O que Jesus demonstra é que tal espírito não deve prevalecer entre seus seguidores. Os líderes na causa do Mestre não podem iniciar sua jornada de forma errada. Jesus conhecia profundamente o coração dos seus discípulos, sabia que, mesmo andando com eles, ouvindo seus ensinos e vendo seus milagres, ainda carregavam em si requisitos da ambição humana. Em diversas passagens do Evangelho, como Lucas capítulo 9, versículo 46 e 47, Marcos 9, 34, vão surgir entre eles uma discreta, mas real disputa por destaque e liderança. Eles discutiam entre si sobre quem seria o maior no reino que imaginavam que Jesus estabeleceria aqui na terra. Essa mentalidade baseada na busca por posições de honra e reconhecimento era completamente oposta ao que Jesus estava ensinando. Em vez de ambição, ele pregava serviço. Em vez de superioridade, humildade. Em vez de querer ocupar o primeiro lugar, tomar a última posição e servir a todos. Jesus deixou claro que esse espírito competitivo e orgulhoso não tem espaço entre os seus seguidores. Quem deseja liderar no reino de Deus precisa começar pela base concreta, servir com humildade e coração puro. Ele não busca líderes que desejem cargos ou títulos, mas corações moldados à imagem do servo sofredor, que lavou os pés dos discípulos e deu a própria vida por amor. O verdadeiro líder no reino
não se impõe, ele inspira pelo exemplo, pelo amor e pela renúncia. Liderar é carregar a cruz e não buscar a coroa. Por isso, Jesus alerta: o início da jornada determina muito do seu caminho. Se começamos motivados por vaidade ou sede de poder, estaremos fora do espírito do reino. Mas se começamos aos pés do Mestre, com humildade e dependência, ele mesmo nos exaltará no tempo certo. Subtópico 2: o caminho humilde de Jesus. Através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos não se alicerça no sucesso material, na notarialidade ou na ambição, mas sim na capacidade de servir o próximo de maneira humilde. Desta forma, a Igreja de Cristo estaria em desacordo com a dinâmica mundana da ostentação e da presunção. O serviço amoroso e humilde é característico da Igreja de Cristo. Assim, não haveria espaço para disputas, a fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus, no episódio do lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. Enquanto o mundo valoriza a ostentação, a autopromoção e a busca por posições de destaque, Jesus mostra que no reino, quem quiser ser grande deve tornar-se servo. Por isso, a Igreja de Cristo, se quiser ser fiel ao seu Senhor, não pode caminhar por segundo os padrões da sociedade ambiciosa e competitiva em que está inserida. O ato de Jesus no lava-pés foi mais do que simbólico, foi pedagógico e transformador. Ele disse: vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre, lavei os pés de vocês, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Essa instrução clara e direta despertou a consciência dos discípulos. Jesus não apenas falou sobre humildade, ele a viveu e com isso ensinou que a liderança e o discipulado no reino são inseparáveis ao serviço sacrificial. Em uma igreja onde reina esse Espírito de Cristo, não há espaço para disputas pessoais, a fama perde seu valor, a ambição é substituída pela compaixão. O destaque é dado ao amor, não à posição. Jesus lavou os pés, uma tarefa desprezada. Ele nos ensina a não escolher apenas os serviços visíveis e honrosos, mas a estarmos dispostos a fazer o que for necessário, especialmente o que ninguém quer fazer. Assim, a comunidade cristã se torna um sinal visível do reino de Deus na terra, refletindo a beleza de um rei que governa servindo e salva entregando-se. Subtópico 3: um convite à humildade. A vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre a mansidão e humildade. Nesse sentido, somos convidados por Jesus a cultivar um coração humilde, desprovidos das armadilhas da ambição, da ostentação e do egoísmo. Somos chamados a partilhar dos mesmos sentimentos que pautam a sua vida e ministério terreno. Assim sendo, a lição do lava-pés é um apelo para vivermos uma existência de humildade diante de Deus em todas as circunstâncias da vida. No Evangelho de Mateus 11:29, o próprio Salvador convida: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Este convite não é apenas uma proposta teórica, mas um modelo vivo para ser seguido. Jesus não ensinou sobre humildade apenas com palavras, ele viveu a humildade em cada gesto, em cada escolha e em cada renúncia. Sua vida foi uma entrega constante aos interesses do Pai e ao bem do próximo. O apóstolo Paulo reforça esse chamado em Filipenses capítulo 2, versículo do 5 ao 8, quando nos exorta a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, esvaziou-se a si mesmo, assumindo a forma de servo e sendo obediente até a morte. Ou seja, o cristão verdadeiro não vive centrado em si mesmo, mas em Deus e nos outros.
com um coração livre de ambição, da ostentação e do egoísmo. Dentro desse contexto, o episódio do lava-pés se torna um dos momentos mais profundos e simbólicos do ministério de Jesus. O Filho de Deus, tendo plena consciência de sua autoridade, não busca ser servido, mas se ajoelha para lavar os pés de homens comuns, inclusive de quem o trairia. Essa cena é um apelo vívido e à humildade prática, aquela que se expressa não em discurso, mas em serviço sincero. Assim, a lição do lava-pés nos convida a viver uma fé que se traduz em atitudes, uma humildade que não depende da circunstância, um coração que não busca reconhecimento, mas a glória de Deus, uma vida marcada pela entrega diária ao serviço, ao amor e à renúncia. Viver com o coração de Cristo é dizer não à soberba e sim à cruz. É andar entre os homens como ele andou, com compaixão, obediência e mãos dispostas a servir. Características da humildade: modéstia. Não se orgulhar excessivamente de si mesmo ou de suas conquistas. Reconhecimento das limitações. Admitir que não se sabe tudo e que é possível aprender com os outros. Serviço. Está disposto a servir e ajudar os outros sem esperar recompensa ou reconhecimento. Empatia. Ser capaz de se colocar no lugar dos outros e de entender suas perspectivas. Importância da humildade. A humildade é importante porque permite o crescimento. Ao reconhecer as próprias limitações, é possível aprender e crescer. Fomenta relacionamentos saudáveis. A humildade ajuda a construir relacionamentos mais autênticos e respeitosos. Promove a gratidão. A humildade ajuda a apreciar o que se tem e não se sentir superior aos outros. A sinopse do tópico 3 nos diz assim: a humildade não compete, ela coopera. A humildade não busca notoriedade, ela busca o servir. A humildade não obriga, ela convida. A conclusão na revista nos diz assim: nesta lição, abordamos a relevância da virtude da humildade para um melhor autoconhecimento. Desse modo, começamos a perceber os nossos limites e aquilo que nos diz respeito ou não. Compreendemos que a humildade se opõe a uma cultura de ostentação, a busca desenfreada pela fama e os outros objetivos que nada têm a ver com a simplicidade do Evangelho. Dessa forma, podemos seguir o caminho humilde do nosso Senhor. O episódio do lava-pés, em João 13, nos revela mais do que um gesto simbólico. Ele nos mostra o coração de Jesus e o caminho do verdadeiro discipulado. Jesus, sendo mestre e Senhor, agiu como o menor, como servo, invertendo a lógica do mundo e nos ensinando que a grandeza do reino de Deus não está no poder, mas no serviço. A humildade não é fraqueza, é força sob controle, é reconhecer quem somos diante de Deus e dos outros e agir com amor, sem buscar status ou reconhecimento. Jesus não apenas disse: aprendam de mim, ele mostrou como viver isso. Nossa missão como discípulos é seguir esse exemplo, com atitudes práticas, humildes e sinceras. Quando lavamos pés uns dos outros, simbolicamente demonstramos o evangelho com a vida, não apenas com palavras. Que a lição do lava-pés seja um lembrete diário. Servir é a verdadeira liderança e a humildade é o verdadeiro caminho para a semelhança com Cristo. Deus abençoe você, a sua casa, a sua família. Querendo o Senhor, se Ele não voltar, estarei de volta aqui a mais um Resumo EBD. A paz do Senhor a todos.